Olá, eu sou o professor Jansen Raco, sou historiador e especialista em ciência política e este é o canal Globalmente. Hoje eu vou falar sobre a estrutura do Congresso Nacional aqui no Brasil. Você sabia que o nosso Congresso é um Congresso bicameral? E o que significa ser um Congresso bicameral? Fique atento e atenta que eu vou falar sobre isso neste vídeo, mas antes eu lhe faço um breve convite para você se inscrever por aqui, se ainda não fez isso, ativar todas as notificações ali no sininho e também de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. Você sabe que o Brasil é uma democracia e uma democracia ocidental que é organizada, estruturada em torno dos três poderes, né? O poder executivo, que é chefiado pela Presidência da República, é aquele que executa as leis que são construídas pelo Congresso, é aquele que dirige a nação. O poder legislativo, que é o Congresso Federal em termos nacionais, e é claro que cada estado, cada município tem a sua correspondência do poder executivo, estadual, municipal, e também do poder legislativo nessas mesmas jurisprudências. E o terceiro poder, que é o poder judiciário, que também se reflete nos estados e nos municípios da federação. O legislativo, que conforme o artigo 44 da Constituição Federal diz que o poder legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, ele é composto pela Câmara Federal, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Traduzindo, o artigo 44 da Constituição Federal está afirmando a bicameralidade do sistema brasileiro, ou seja, o Legislativo, o Congresso do Brasil, ele está organizado de modo bicameral, ele é liderado, organizado em duas câmaras. Uma é a Câmara Federal e a outra é o Senado Federal. Essa é uma situação bastante interessante. O Legislativo é aquele, como o nome já sugere, cria as leis, fiscaliza o orçamento, fiscaliza o executivo. Historicamente, em países das proporções como o Brasil, tanto do ponto de vista territorial quanto do ponto de vista populacional, são países que optam por um sistema bicameral. Isso é uma tentativa de legitimar ainda mais a democracia desse país, né? Para evitar uma maioria em termos convencionais ou circunstanciais que possam aprovar uma lei sem que aquela maioria de fato reflita a vontade popular, a vontade da maioria da nação. Por isso e por outras, né, pelo sistema de contrapeso em que um poder, em que uma instância, em que uma casa, não é, dá uma estabilidade para outra casa, para esse processo, é que os países mais expressivos, no ponto de vista da população, do seu tamanho, etc., optam por um legislativo que seja bicameral. O que não é uma regra, porque também temos países pequenos que optam por um legislativo bicameral. Por exemplo, o pequenino Palau, na Oceania, é um país com pouco mais de 20 mil habitantes e tem um sistema bicameral. E outros países até mais expressivos que optam por um sistema unicameral. Para que você tenha uma ideia, alguns exemplos de países bicamerais, os Estados Unidos, é claro, até porque essa estrutura brasileira republicana é inspirada nos Estados Unidos, assim como boa parte dos nossos vizinhos sul-americanos. Os Estados Unidos também é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Rússia também é um país bicameral. A Inglaterra, que
que tem a Casa dos Comuns e a Casa dos Lordes, né, bicameral também, e a França também é uma estrutura bicameral. E, para dar exemplos de países unicamerais, nós temos Israel, que tem o Knesset, que é o Congresso israelense, que, aliás, recentemente esse Congresso aprovou uma série de medidas para limitar a ação do judiciário, para abrir caminho para um governo mais extremo, com mais dificuldade de ser fiscalizado, de ser limitado. E se você deseja, a gente pode fazer um vídeo falando sobre essa relação política de Israel. Escreva aqui embaixo nos comentários as palavras política de Israel, que a gente grava um vídeo sobre isso, se for do seu interesse. Portugal também Portugal que é pequeno, né? Territorialmente e populacionalmente pequeno, é um país unicameral, assim como a Suécia, assim como a Venezuela, para a gente ficar apenas nesses exemplos. Bom, a Câmara dos Deputados no Brasil, algumas pessoas também perguntam por que Câmara e Senado, né? Não é apenas um contrabalanço dos poderes, não é apenas uma legitimação maior das votações, das representações, mas também porque a Câmara dos Deputados ela representa o povo brasileiro, ela representa a população. É composta por 513 deputados ou deputadas, escolhidos por votação proporcional. Isso é interessante, não são eleições majoritárias, são eleições proporcionais. Se você quiser um vídeo esclarecendo o que são eleições proporcionais, também aproveite para escrever aqui embaixo as palavras eleições proporcionais, né? A Câmara dos Deputados, ela então é formada por 513 deputados para um mandato de 4 anos, representa o povo. Esses deputados são eleitos em eleições proporcionais, né? Que é o modelo adotado para a maioria dos cargos legislativos. E essa representação, esses 513 deputados, eles são representados proporcionalmente à quantidade de habitantes que cada estado possui. O mínimo de deputados que um estado possui são 8 deputados, como é o caso de estados menos populosos, né, como Roraima, como Acre, como Amapá e outros estados desse porte, e um máximo de 70 deputados. E os estados são representados proporcionalmente à quantidade de população que eles têm, de acordo com as vagas que precisam ser preenchidas na Câmara Federal. O Supremo Tribunal Federal deu a ordem, segundo a Lei Complementar de 1993, que essa representatividade precisa ser atualizada de acordo com os números do censo mais recente, o censo de 2022, que vai fazer com que alguns estados percam deputados, provavelmente o caso do estado do Rio de Janeiro, e outros estados ganhem deputados, como no caso do estado do Pará, isso para as próximas eleições de 2026. Já o Senado Federal, ele representa os estados da federação e o Distrito Federal, é claro. Por isso, o número de senadores é fixo para todos os estados. Todos os estados e o Distrito Federal possuem 3 senadores, independente da quantidade de população que esses estados possuem. Na Câmara, a quantidade populacional interfere diretamente nessa representatividade, porque o número de deputados é proporcional à população. No Senado, a quantidade de população não interfere, independente do tamanho do estado, todos eles elegem 3 senadores. O Amapá elege 3 senadores, assim como São Paulo, que é o estado mais populoso, também elege 3 senadores. As eleições para o Senado, elas são pelo princípio majoritário. Basicamente, quem tiver mais votos é eleito senador ou senadora da República. A diferença é que o Senado
tem um mandato de 8 anos. Mas você vota para senador de 4 em 4 anos normalmente, né? Numa eleição, você renova 2/3 do Senado. Na outra eleição, 4 anos depois, você vai renovar o outro terço que tinha faltado na eleição anterior, né? Mandato de 8 anos. E não acontece no Brasil, como é o caso da Argentina, dos Estados Unidos, que o vice-presidente da República é também o presidente do Senado. Não. Tanto na Câmara quanto no Senado, são os próprios componentes dessas casas legislativas que elegem os presidentes para mandato de 2 anos. Depois de 2 anos, né, se ainda tiver mandato, continua como deputado, continua como senador, só deixa de ser presidente e um novo presidente é eleito, sendo que o presidente pode concorrer a uma única reeleição por mais 2 anos. Então, acho que esse vídeo é para dar uma ideia do porquê termos um sistema bicameral. Ele é mais representativo, você tem uma casa legislativa que representa o povo e, portanto, as suas vagas são preenchidas proporcionalmente à população de cada estado e do Distrito Federal. E uma outra casa legislativa representa os estados e o Distrito Federal, que compõem a Federação do Brasil, que é uma república federativa, né? E a quantidade de senadores por representar os estados ela é igual em todos os estados, independente do tamanho deles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e também aproveite para compartilhar entre os seus contatos, que você e os seus contatos são bem-vindos aqui no canal Globalmente. Em breve a gente se encontra para mais conteúdos por aqui. Até lá!